Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Que bom estar aqui de volta na igreja com vocês. Estivemos no retiro, foi muito bom, mas também é muito bom estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 23, versículo 6, que diz assim: bondade, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quantos que estão aqui que querem a bondade e a misericórdia te seguindo? Você quer que a bondade te siga? Você quer que a misericórdia te siga? Claro que a gente quer. Alguém que está aqui quer que a maldade lhe siga? Alguém está aqui atrás de que maldade fica? Você gosta de ter gente com maldade perto de você? Você gosta de ter pessoas mal intencionadas ou ambiente de maldade onde você entra? Não, nós queremos a bondade, amém, queridos? Você gosta de estar do lado de gente que tem raiva de você, é vingativa, que não te entende, que não te compreende? Ou você prefere estar sendo seguido de gente que entende a miséria do seu coração? Daí a expressão misericórdia, misericardia, o estado deprimente do coração que é compreendido pelo outro e a partir dessa compreensão da minha miséria, o outro tem paciência, misericórdia. Quem prefere estar do lado de gente má, perversa, vingativa? Quem prefere? Ninguém. Nós queremos misericórdia nos seguindo todos os dias da nossa vida. Nós queremos um ambiente onde haja a bondade seguindo e acompanhando as nossas vidas. Amém, queridos? E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Uma ministração que vem do Senhor e que tem a ver com o tema do ano, o ano da bondade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e eu tenho convicção disso. E a minha convicção é de que nos falta a capacidade de enxergar o quanto o Senhor é bom. Porque a maneira que nós enxergamos a vida nem sempre vai nos apontar para a bondade. A gente interpreta os códigos, os diálogos, as trocas da vida de uma maneira talvez diferente daquela que nos permite ver, vislumbrar, enxergar que as coisas estão sendo favoráveis, mas nós estamos aqui para falar sobre um Deus que é favorável, amém, querido? Um Deus que é bom para conosco, um Deus que nos faz abrir os olhos para ver a bondade, um Deus que nos faz viver a bondade, um Deus que nos faz viver debaixo desse ambiente de misericórdia, e é sobre isso que eu quero falar com você. Na verdade, eu acredito que durante todos esses cultos que se seguirão, tanto domingo de noite, quanto quarta-feira, quanto domingo de manhã, haverá uma manifestação sobrenatural de Deus para a liberação de bondade. Eu não sei como você enxerga isso, né? Algumas pessoas mais emotivas entendem a liberação de Deus quando existem mais movimentos de manifestação daquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Porque tem todo tipo de gente. Tem gente que não aguenta nem abrir a boca. E quando vê a seriedade e vê aquele ambiente, entende então a força e a pressão do Espírito de Deus agindo e se manifestando. Tem gente que prefere uma coisa mais movimentada. Eu não sei quem você é, mas uma coisa, esta certeza eu tenho. Deus vai liberar a bondade dele em todas as nossas reuniões, porque essa ideia é de Deus, e Deus, ele não dá nenhuma ideia que ele não banque. Deus, ele não dá nenhuma palavra que ele não honre. Deus não tem nenhuma ideia que ele não inicie, ele mantenha e ele termine. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o sim, nele está o amém, ele faz todas as coisas, aleluia! Então veja, nesse texto de Mateus, capítulo 18, versículo 23 até 33, conta a história de um desejo de que misericórdia alcance a vida de alguém, mas uma incapacidade de reproduzir aquilo que lhe foi o desejo do seu coração. Ou seja, alguém queria alguma coisa e recebeu. Uau, resolveu o seu problema, mas foi incapaz de liberar aquilo que recebeu. E no mundo espiritual, isso é uma tragédia. Então repete assim comigo, tragédia. Quando eu recebo, quando eu recebo e retenho.
Por isso que na geografia da Terra Santa de Israel, existe lá uma representação física, visível e clara da tragédia, que é quando alguém recebe e não divide, e não repassa. Lá tem um lugar chamado Mar Morto. Morto. Ele só recebe afluentes. Ele recebe uma série de águas de uma série de lugares e a água dele fica salinizada ao extremo. Eu tive o privilégio de mergulhar nessa água e quando essa água cai no olho é uma encrenca, é uma água oleosa e você não afunda, não tem jeito. Mas é um mar morto, não há vida. Por quê? Porque entra a água, não divide, e quando isso acontece, aquela água evapora, se perde, some. Porque na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. A tragédia de alguém que só quer receber, mas que não sabe dividir, compartilhar. Alguém que só quer receber, que só quer ter para si, que não tem o desejo de compartilhar aquilo que deseja para si, é alguém que vai ter uma vida fundamentada na tragédia de evaporar, desperdiçar, perder, não conseguir juntar e todos os outros valores que todos nós queremos para as nossas vidas. Por quê? Porque nós fomos chamados para receber, mas também fomos chamados para liberar. Fomos chamados para ser um canal de Deus, e esse canal de Deus será sustentado, fomentado e, de alguma maneira, sustentado, produzido, abastecido, essa palavra, abastecido por Deus. Nós nunca escoaremos aquilo que nós não recebemos, mas nunca devemos reter aquilo que nós fomos abastecidos. Isto seria uma tragédia. É disso que se trata essa explicação da parábola que fala sobre o reino dos céus, que fala sobre o caráter de Deus, que fala sobre como as coisas são dentro da perspectiva do mundo espiritual, não visível, não natural, mas que interage, interfere e de alguma forma nos atinge o mundo espiritual, o reino dos céus. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo, que lhe devia uma enorme quantidade de prata, muito valiosa. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante do Senhor, diante dele, e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. E indo, a coisa mudou de figura. Quando aquele servo saiu, encontrou um outro servo igualzinho a ele, um conservo, que lhe devia 100 denários. Denário era uma moedinha muito inferior em seu valor à prata, e uma quantidade muito menor, não só em termos de material, o denário era inferior à prata, como também a quantidade devida era muito inferior. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos, fez a mesma coisa, implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu, mandou-lo lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. O rei, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, ao rei, tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Entenda que dentro desta parábola que aponta as realidades do mundo espiritual, o que Jesus está querendo nos ensinar é que aquilo que Deus nos dá, nós não devemos reter, devemos dividir, distribuir, devemos abençoar outras pessoas. Pensa, o que você quer para a sua vida?
Ah, eu quero casar. O seu casamento deve ser para dividir amor com outras pessoas. Ah, eu quero me formar. A sua formação, seja ela qual for, acadêmica, ou a nível médio, ou a nível técnico, o nível que for, deve ter um propósito de abençoar pessoas. Ah, eu quero empreender. O seu empreendimento, seja qual nível for, ele deve ter um propósito de, além de você tirar para si o provento, o sustento, ser uma bênção na vida das outras pessoas. O que eu quero para mim, Deus deu para mim e deu também para eu abençoar a vida de outras pessoas. Se você entende isso, você entende que a misericórdia, ela não é uma mão única, mas ela é uma via de mão dupla, onde eu recebo e entrego, onde Deus me dá e eu divido, onde aquilo que vem, vai. Fisicamente, o Mar Morto é um símbolo claro, visível, é latente. Porém, nós estamos vivendo uma época que as coisas que estão na cara, nem sempre somos capazes de enxergá-las. Por exemplo, teve o desfile da escola de samba da Mangueira, onde aparecia um demônio ali representado com seu tridente, seu chifre, e puxando pela mão um Jesus Cristo morto, humilhado, ensanguentado, e dizem que isso não é perseguição espiritual, dizem que isso não tem nada a ver com espiritual, que isso é arte. Hã? As coisas estão na nossa cara, bem à nossa frente, e tem gente que não entende. No mundo dos argumentos, quando um bom argumento é apresentado, tem muita gente que está sendo enganado pelos bons argumentos. Nessa noite, a ideia ou a direção de Deus para a sua vida é que chega uma hora em que vai ter o acerto de contas. E o acerto de contas é balanço, né? Quem entende de contabilidade aqui? Balanço, contabilidade, né? Daqui a pouco já vai ter que se declarar um imposto de renda, algo que para alguns é um momento trágico, difícil, complexo, irritante, um momento de luta, porque você vai dizer quanto ganhou, e você agora vai ver quanto gastou, e você vai ver o quanto vai pagar de imposto. O acerto de contas, ele chega. Então, esse texto ele vem dizendo o seguinte, que quer você veja as coisas que estão latentes aos olhos, quer você não enxergue, quer você perceba a realidade espiritual ou não, quer você entenda que o diabo, o teu adversário, quer destruir a sua vida. Ou quer você acha que isso faz parte da vida para experimentar, aproveitar, divertir, seja lá qual for o que você acha ou o argumento que você julgue, o reino dos céus, ele fala que vai chegar uma hora que vai ter um acerto de contas. E nesse acerto de contas vai ser feito um balanço, uma contabilidade, né? Eu estava lá no retiro de carnaval, e nesse retiro de carnaval foi uma coisa, sempre tem para mim, pelo menos, pessoalmente, sempre tem um momento de aventura, eu chamo assim, aventura da fé. E lá no segundo dia, à tardinha, eu não me lembro bem o horário, eu recebi a notícia de que o pai da Kátia Fortes, que é a esposa do pastor Carlos, meu amigão, ele veio a óbito, o seu Walter, ele faleceu. E o sepultamento seria no dia seguinte. E eu, então, acabou o culto da manhã, saí e fui lá no cemitério de Sulacap, de Jardim da Saudade, para participar daquele sepultamento, né? E o pastor Carlos falou, não precisa vir, eu fui. Cheguei lá e falou, então já que você veio, faz o sepultamento para mim. Porque ele estava com o coração quebrado, precisando de ser amado por alguém próximo, né? E eu estava lá. E quando eu vi o seu Walter ali, estendido no chão, no caixão, estendido ali morto, eu falei, meu Deus, o dia do acerto de contas chega para todos nós. O dia onde todas as nossas vaidades já não valem mais nada. O dia onde aquilo que nós deixamos, o dinheiro que nós agregamos de valor à nossa vida, não vai conosco no caixão. O que vai conosco é a história que nós decidimos fazer. E eu ouvi dos filhos do seu Walter a seguinte expressão, ele tinha muitos defeitos, mas uma coisa ele tinha, ele amou os seus filhos, amou seus netos, amou seus bisnetos, e o legado que ele deixou não foi um legado, senão o legado de alguém que sabia cuidar de pessoas. No acerto de contas, que um dia vai chegar, eu acho que ele foi bem,
Eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele deixou valores que são impagáveis na vida de um outro ser humano. E a pergunta que eu me fiz ali é: qual o legado que eu quero deixar quando chegar o dia do meu acerto de contas? Esse camarada aqui, esse camarada da história bíblica, esse servo, chegou a hora do acerto de contas e ele não tinha como pagar. A dívida dele era enorme, né? Talvez ele tivesse cartão de crédito Nubank, C6, tivesse Inter, Itaú, Bradesco, Santander, né? E ele tivesse cartão Safra, todos com limite altíssimo, e foi gastando, porque ninguém contrai uma dívida enorme de um dia para o outro. Essa dívida enorme demora o quê? Tempo para ser contraída. Logo a gente pode interpretar, sem medo de errar, que esse servo que tinha uma dívida enorme, ele contraiu dívidas em excesso, ele não soube administrar aquilo que chegou na sua mão, ele nunca pagava o que devia, aí a dívida aumentou, ele procrastinou o pagamento, pago depois, pago amanhã, chegou o dia que falou, acabou, vem cá, chegou a hora de você pagar, né? Eu não sei você, mas quando chega a hora de pagar, não sei se você já experimentou isso, chega a hora de pagar e você não tem dinheiro para pagar, é muito ruim. É uma situação horrorosa. Ontem, sábado, né, de noite eu estava vendo televisão lá, preferi não ter visto aquilo que eu vi, mas estava uma reportagem em um dos canais de TV mostrando a situação das pessoas que estão vivendo na rua, pessoas em situação de rua, e tinha lá uma senhora que eu confesso que meu coração ficou, eu falei, meu Deus, eu preciso comprar um terreno, construir umas casas e dar para esse povo. Ou estabelecer alguma coisa, eu não sei. Porque aquela mulher, ela estava sozinha, ela foi desempregada, o marido foi embora, ela ficou com uma criança, foi mandada embora, não tinha como pagar aluguel, o camarada fez uma ação de justiça, ela foi para a rua com nada. Aquela ação que fecha a porta e tudo que está dentro perde da casa, e ela agora está com uma criança no colo sem saber o que fazer e vai para a rua. E eu falei, meu Deus, será que esse cara precisava tanto desse aluguel? Que não teve misericórdia daquela mulher, a ponto de ajudá-la. Onde está a bondade? E foi aí que surgiu e nasceu essa mensagem, porque tem muita gente má nessa terra. Gente que troca os valores que são impagáveis por dinheiro e por coisas que vão perecer e vão ser destruídas e vão acabar, porque o dia do acerto de contas vai chegar para cada um de nós. Então veja, esse camarada que talvez agiu mal da Bíblia aqui, esse servo, agiu mal, ficou com um problemaço, e ele perderia tudo que ele tinha, inclusive a sua esposa, seu filho e ele mesmo seriam vendidos como escravos, para, de alguma maneira, diminuir a dívida do seu credor. Esse credor, esse senhor bíblico, ele não foi assim mal, ele foi bom. E quando esse camarada se ajoelhou, prostrou-se, se ajoelhou, deve ter feito aquela voz de coitadinho, olha, me dá tempo, tenha paciência comigo e tudo eu te pagarei. Aquele camarada falou assim, olha, eu até quero o que é meu, eu tenho o direito, ele me deve, mas ele está pedindo de um jeito que é irrecusável, eu vou abrir mão. E o texto fala que ele cancelou toda aquela dívida. Quantos que gostam de ter as suas dívidas canceladas? Imagina, tu veio aqui no culto hoje, o pastor falou que a bondade está liberada, aí você sai daqui amanhã, chega assim, aí olha, o seu saldo bancário, o seu limite foi pago. Né? O seu cartão de crédito, os boletos foram pagos, a sua conta na C&A, na Marisa e outras lojas que querem que você gaste em 160 vezes, sem juros, a primeira para 90 dias, para te pegar pelo pé, foi pago. O teu empréstimo vinculado no teu INSS ou foi pago. Você pagou, não devo nada. Eu duvido que você não aproveite isso e fala, opa, já que eu não devo mais nada, vou fazer nova dívida. A nossa natureza é assim, porque a gente se esquece da bondade que nós recebemos, porque no final das contas, nós achamos que merecemos demais. E a gente se esquece que bondade, ela é liberada para cada um de nós com uma missão, de nós também sermos bondosos.
Queremos que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos entender que cada porção de bondade que é liberada, nós somos responsáveis em liberar a bondade da vida do outro. Nós somos chamados para ser gente boa. Amém, gente boa? Amém? Vira para o seu irmão e fala assim, ó, você é gente boa. Esse camarada aqui não era gente boa, não. Esse servo aqui não era gente boa, não. Ele teve uma atitude positiva gerada pelo desespero e não por um quebrantamento. A atitude positiva dele foi se prostrar diante do seu Senhor, foi pedir ajuda para aquele Senhor, foi clamar por misericórdia para aquele Senhor, mas o coração dele não era bom. Ele implorou porque estava no desespero. Ele implorou porque queria se ver livre daquilo que estava aborrecendo. Ele implorou porque, não é porque talvez ele amasse a mulher, porque ele amasse o filho, nem porque ele amasse ele mesmo. Ele implorou porque ele queria resolver o seu problema. Quantos de nós não entendemos que no reino dos céus não adianta você resolver o seu problema? Nós todos vivemos num conjunto e o meu problema é o seu problema e o seu problema é o meu e não tem como fugir disso. Ninguém fica no trânsito sozinho. Trânsito é problema de todos. Lá no Retiro aconteceu uma situação muito interessante que nós ligamos o ar-condicionado da sala. Estava calor do lado de fora. O tempo, o clima no Retiro foi algo assim espetacular. De manhã fazia o sol, quando acabava o culto dava um mormaço, aí o pessoal jogava, se divertia. À noite dava uma refrescada e na hora de dormir, Deus mandava um ar-condicionado natural, 20 graus, 21 graus. Foi um espetáculo, irmãos, um clima espetacular. De manhã fazia um pouco mais de calor, ligamos o ar-condicionado. E aí, eu só estou vendo, né? A pessoa entra e deixa a porta aberta. Aí alguém ia lá, fechava a porta. Vinha o outro, entrava. Depois que eu entrei, eu não estou preocupado se eu vou fechar a porta ou não. Eu já entrei. Olha como é sutil, mas olha que experiência antropológica de viver em sociedade que foi assim anexada ao conjunto daquele processo de entrar por uma porta e deixar a porta aberta. Eu entrei, resolvi o meu problema? Deixa para lá aquela porta, ela já não está mais na minha preocupação. Eu nem sei que ela existe mais. Resultado, porta aberta, o que acontece com o ar-condicionado? E cabode. Vai-se embora. Se perde. Ele o que acontece com o ar-condicionado quando se perde? O ambiente coletivo, que era fresquinho, que estava um ambiente agradável, que estava um ambiente bem gostosinho. O que acontece com o ambiente? Esquenta. Eu não me preocupei com aquilo que não era mais importante para mim, porque eu já resolvi meu problema, já entrei. Quem perdeu? Todos, inclusive eu. A grande dificuldade da nossa vida em conjunto é que nós queremos resolver os nossos problemas sem entender e compreender que o problema do outro também passa a ser o meu se eu ignorá-lo. Sem entender que se eu entrar e não fechar a porta, eu vou estar lá dentro. E lá dentro eu quero o ar-condicionado geladinho. E se o ar-condicionado não for poupado, ele vai embora. Quem perde? Eu e todo mundo. Então veja, é nesse sentido que a bondade é uma via de mão dupla, porque se eu só me preocupo com aquilo que é a bondade para mim, certamente eu não vou desfrutar da bondade o tempo todo. Eu terei flashes de bondade e o meu egoísmo me impedirá de viver uma vida em bondade e em misericórdia todos os dias. Eu viverei momentos de bondade, momentos de misericórdia, mas não todos os dias da minha vida. Então veja, esse camarada, diante daquele senhor, ele clamou, ajoelhou, esperneou, pediu arrego, e o Senhor teve compaixão. Aí se você procurar lá no Google, compaixão, diz assim, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Que bonito, né? Bonito. Eu poderia dizer lá no meu português, ter misericórdia do outro, entender a miséria do coração do outro, e não julgar o outro, e não acusar o outro, e não reclamar do outro, e não ignorar a fraqueza do outro, porque a compaixão
ela levou aquele senhor a cancelar a dívida e a libertar aquele homem, porque nesta época, o indivíduo que devia, as autoridades vinham, prendiam ele, e ele estava preso. Mas quando ele pediu ajuda, aquele senhor com compaixão, cancelou a sua dívida e libertou ele. E ele não fez absolutamente nada daquilo. Ele, verso 28, se você quiser, ele quando se mostrou livre, ele revelou quem ele era. Às vezes nós nos revelamos quem de fato nós somos, quando nossos problemas estão resolvidos, quando nós não temos mais nenhum tipo de carência, necessidade, quando a nossa vida está equilibrada, quando tudo vai bem, aí nós revelamos a nossa natureza, e talvez a nossa natureza precise de problemas para que nós possamos ficar no lugar saudável. Porque nem sempre a ausência de problemas é bom para as nossas vidas. Esse homem, por exemplo, ele experimentou isso. Quando ele ficou resolvido, a maldade dele, a brutalidade dele, a agressividade dele, a violência dele e a impiedade dele se revelaram, porque quando um camarada devia muito menos para ele, ele foi lá, agarrou, sufocou. Imagina a cena aí, pegou pelo cangote, deu-lhe uma gravata, me paga, me paga, me paga. E o cara... Daqui a pouco, ele é o algoz de alguém que, como ele há um pouco tempo atrás, era um devedor. Ele se esqueceu. Ele ignorou que a bondade que ele deseja para ele é a bondade que ele deve repartir com o seu semelhante. E aí, então, ele prendeu o seu conservo, um servo igual a ele, o Senhor o soube e trouxe aquela expressão que está lá no verso 33. Eu cancelei a tua dívida, você não deveria cancelar a dívida do outro? Então, veja, queridos, nós somos igreja, ministério, palavra da verdade. A igreja, ela não tem o poder de resolver os seus problemas, não tem. Qualquer igreja que disser, venha para a nossa igreja, aqui os milagres mais impossíveis vão acontecer, como se tivesse milagre mais impossível do que outro. Venha para cá, porque aqui a coisa vai resolver na tua vida. Isso é uma tentativa de controlar Deus. Porque a igreja é a ferramenta, é a instrumentalização da misericórdia de Deus na sua vida. Nós não podemos estar com você, mas nós podemos estar ao seu lado na sua necessidade, estar do seu lado nos momentos de aperto da sua vida, estar do teu lado na hora que você estiver chorando, sofrendo, alguém estiver morrendo, você estiver passando por um aperto. Também podemos estar do teu lado na hora que você vai comer uma pizza, na hora que você vai jantar, na hora que você vai passear. Podemos estar juntos com você nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. A igreja não é a solução dos problemas da humanidade, não é a solução dos seus problemas. Qualquer igreja que apresenta para você uma proposta de que ela vai ser a solução para a sua vida, ela está tomando o lugar de Deus que ela deveria representar. Porque ela não tem esse poder. Quem tem esse poder é Deus. A igreja tem uma função sacerdotal de apresentar para você a verdade, a palavra da verdade, o Deus da verdade, para que você se alinhe com esse Deus e a misericórdia de Deus alcance a sua vida. Para que você possa entender esse processo, é fundamental você compreender quem é Deus. Senão você vai tirar Deus do centro da sua atenção, se tornará um religioso e ficará focado na igreja. Aqui é melhor, tem mais gente. Não, aqui é melhor, é menorzinho, é mais aconchegante. Aqui é melhor, aqui o pessoal fala mais em línguas. Aqui é melhor, o pessoal é mais múmia. Aqui é melhor, se grita mais. Aqui é melhor, aqui se fala mais seriamente. O que é melhor? A função da igreja não é ser espetacular, é apresentar aquele que é o verdadeiro espetáculo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz. E para que a misericórdia de Deus alcance a sua vida, para que você, que é a própria igreja, seja um canal de bênçãos na vida de outros, para que você possa continuar o fluxo que Deus começou na sua vida. Por isso que o processo da igreja é um processo sacerdotal, de se apresentar diante de Deus em seu favor. Por isso nós oramos uns pelos outros, por isso nós ministramos a palavra da verdade que cura, liberta, salva, por isso nós fazemos projetos de evangelismos, por isso nós abraçamos ao outro na hora da calamidade. A igreja não está aqui para dizer para ninguém, tu está errado, tu vai morrer, tu vai para o inferno. Não! Isso é falta de misericórdia.
A igreja não tem que ter este papel acusativo. Quem tem esse papel acusativo é o diabolos, que em grego significa o acusador. Diabolo era aquele advogado que no tribunal dizia é culpado. Se você é advogado de acusação, se você vivesse na Grécia Antiga, você seria um diabinho. A língua muda, né? Toma outros sentidos e a construção cultural, ela vai... Opa, quem quer ser diabinho? Não, ninguém ia querer ser advogado, não de acusação, só advogado de defesa. Então essa palavra, ela foi trazida da cultura do dia a dia para dizer o mal, aquele que não tem misericórdia, aquele que quer destruir a tua vida, é aquele que te acusa. Então a igreja não é lugar de diabinhos, a igreja é lugar de pessoas misericordiosas que suportam a dificuldade do coração de cada um. Então a proposta da igreja não é que você seja perfeito, porque perfeitinho aqui, no have. Perfeitinho não existe. O que existe é gente que não tem noção, que não tem misericórdia, que quer ser perdoado, que quer viver na misericórdia, que quer viver na bondade, que vem para a igreja, me dá. E quando chega alguém desesperado, aflito, cheio de problema, fuma, bebe, transa, mata, rouba. Porque o que acontece? A igreja, ela não é esse lugar de dizer para o outro que ele é mau, que ele é fedido, que ele é sujo, que ele é mal arrumado. Mas o fato é que a gente tem que entender que a igreja é lugar de houses, é lugar de Ângelos, é lugar de Wilsons, é lugar de Conceição, é lugar de Cristina, é lugar de Maria. A igreja é lugar de gente. Porque senão você vai achar, a minha igreja, ela não é tão abençoada, porque lá tem muita gente que não presta. Querido, passa a entender a igreja de outro jeito. Porque senão você está sendo igual esse camarada aqui desse texto, que quer receber perdão, mas na hora de você aceitar a dificuldade do outro, você fecha portas. O reino dos céus não é assim. Nós fomos chamados para receber a misericórdia do Senhor, para receber a bondade do Senhor, mas fomos chamados também para ser misericordiosos e para ser bondosos com as outras pessoas. Quem precisa de bondade é quem está carente. Quem não está precisando de bondade, está com a vida resolvida. Então, nós vivemos uma alternância muito grande na igreja. Em alguns momentos a gente precisa e vai até a fonte da bondade e o Senhor libera da sua bondade sobre nós. Tem horas que nós estamos debaixo de um espírito de bondade do Senhor, aí tem alguém que precisa e nós liberamos a bondade sobre a vida da outra pessoa e assim a igreja vai se construindo. E aí você pode perguntar para mim, poxa pastor, então se a igreja intercede, apoia, abraça, ensina a viver, reflete a misericórdia de Deus e ama as pessoas, por que a igreja ama tanto, perdoa tanto, tem misericórdia, mas é perseguida, criticada e ridicularizada? Por quê? Por quê? Porque os movimentos chamados culturais ridicularizam a igreja? Porque quando você está em um ambiente de negócios, eu estive essa semana num ambiente de negócios, a pessoa vira para você e fala, pastor, rezou muito essa semana? Caçoando da tua cara na tua cara. E eu falei, não rezei não, eu orei, falei com Deus. Aí a pessoa já vai para a posição. É impressionante, porque tanta perseguição, crítica, ridicularização. E tem gente que vem na igreja que tem até vergonha de dizer. Você vai para onde? Não, eu vou sair, eu vou ali. Daqui a pouco eu volto. Onde é que você vai? Vai fazer o quê domingo à noite? Não mexe com isso não, tranquilo. Eu vou ali, já volto. Nem vou mais. Onde é que você quer que eu vá? Vergonha de dizer que vai na igreja, vergonha de estar nesse ambiente, vergonha de estar aqui. Por que tanto desprezo pela igreja? Por que tanta perseguição? Por que dizer, a igreja não presta, a igreja é lugar ruim? Eu não tenho saco para a igreja, me perdoem, saco de Papai Noel, aquele saco de entulho, aquela coisa que carrega um monte de ingredientes. Eu não consigo, aquilo é chato, a igreja é lugar de gente chata. Por quê? Porque o espírito da nossa época foca no egoísmo e no prazer a qualquer custo, e não na valorização de que nós devemos ser abençoadores da vida dos outros. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 27 até o 29. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 27 a 29, diz assim o texto. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo
como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Já sabe. A teoria está na tua cabeça. Agora faz isso e você vai viver. Mas aquele camarada, esse perito na lei, né, que o texto está falando dele, querendo justificar-se, porque não fazia nada daquilo que ele sabia que tinha que fazer, era 171, ele sabia, mas não fazia, tinha a teoria, mas não a prática, querendo se justificar, ele perguntou, e quem é meu próximo? E lá no retiro nós chegamos à conclusão, diante de Deus, que próximo é aquele que nós escolhemos que seja. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque essa mensagem já foi pregada no retiro. Eu quero entrar aqui no mérito de dizer para você o seguinte, o foco desse século não é uma referência do amor ao próximo como a mim mesmo. O foco desse século é o foco na baixa autoestima. Nós somos desprezados, nós somos humilhados, nós somos fracos, nós somos menores. O foco está na baixa autoestima. E para eu, então, reverter esse processo de baixa autoestima, eu preciso mostrar para todo mundo o quanto admirável eu sou, o quão valioso eu sou, o quão bonito eu sou, o quão espetacular eu sou. Esse discurso, ele se contrapõe com a igreja, porque você vem para cá, para que você, como o centro de toda a vitimização da história da humanidade, você resolva o seu problema. E a igreja vem e diz para você, você é a solução. Aí pronto. Aí não dá, né? Eu não curto isso não. Eu vim para cá porque eu quero casar, eu vim para cá porque eu quero resolver os meus traumas emocionais, eu vim para cá porque eu quero ser curado, eu vim para cá porque eu estou com uma dívida, quero pagar, eu vim para cá porque eu quero me livrar das drogas, me livrar do álcool, me livrar dos meus vícios, eu vim para cá porque eu estou com a minha vida destruída, arruinada, e o pastor chega aqui e diz para mim que eu sou a solução. Esse discurso ofende. Esse discurso irrita. Uma geração que não quer dar. Somos uma geração cujo foco é o centro dos nossos próprios interesses. Nós queremos aquilo que nós queremos. E os outros, como já diz a canção, e que tudo mais vá para o inferno. Somos uma geração que, resolvendo o meu problema, a porta fica aberta. Eu já entrei. E eu ignoro que aquilo que eu não faço em favor do coletivo vai chegar até a mim. Eu vivo uma geração que não tem a consciência de que se deixar poça em pneu, em lata, em telhado, vai ter procriação do mosquito Aedes aegypti, vai ter dengue e as pessoas vão morrer de dengue. Eu sei disso. Só que eu não faço nada. Deixo lá em casa as latinhas viradas para cima, as plantas com um vaso cheio de água podre, os pneus jogados no terreno. Por quê? Porque parece que eu me esqueço que eu estou vivendo numa comunidade, numa vila, numa associação chamada Estado, e eu faço parte de uma cultura, de uma sociedade. E então, eu vejo ali uma vaga, eu vou e quero estacionar. E quando alguém está no shopping e rouba a minha vaga, aquilo vem dentro de mim, eu saio do carro, pego a minha chave e arranho a lateral dele todo. Roubou a minha vaga. Vivemos numa época de que eu quero para mim, de que eu vivo do meu jeito, e a igreja, ela diz para você, ame a Deus acima de todas as coisas, só aí já ofende, porque eu não quero amar a Deus, eu quero é ser amado, eu quero é que me amem, eu quero é que cuidem de mim, eu quero é que os meus problemas sejam resolvidos, e a igreja diz que eu tenho que amar a Deus. Que Deus? Se Deus existisse, não deixava ter tanta desgraça no mundo, como se o Deus que criou todas as coisas perfeitas, que nós homens destruímos, ele fosse culpado por aquilo que nós destruímos. A humanidade, ela quer os favores de Deus, os favores do rei, mas ela não quer fazer favor nenhum para ninguém. A humanidade quer a bênção de Deus, mas quer beber, fumar, se divertir, passear, viver em orgia, fazer o que dá na cabeça, porque entende que a felicidade está aí, embora Deus diga que não. É uma humanidade que não entende o processo do reino dos céus, focada no seu próprio umbigo, focada nos seus próprios interesses. Vem para a igreja pelo menos essa, a gente se esforça em ser fiel à palavra do Senhor, e a gente
tem perseguido isso a todo custo, e essa igreja diz: ame ao seu próximo, ame a Deus, abra mão, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, se alguém te bater, vire a face. Isso chateia, isso aborrece, isso irrita, isso faz com que um monte de cadeira esteja vazia. Então entenda, por que esse discurso ofende? Porque nós estamos numa época em que vai ser necessário fazer uma escolha definitiva. Ou é, ou não é. Porque essa coisa de parecer que é sem ser, já não vai mais ser intragável. Vai ser intragável, já não vai mais ser suportável. Já ninguém vai aguentar mais. Então veja, o evangelho é verdadeiro? É. Deus, ele se intromete na nossa vida para o bem? Sim. Deus tem prazer em nos dar presentes e ser bondoso conosco? Sim! E a proposta de Deus para a sua vida é que você viva o ano da bondade do Senhor. Amém, queridos? Como? Eu quero te apresentar, então, 3 propostas e 3 benefícios ou recompensas. 3 propostas. A primeira está em Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2. Estamos vivendo o ano da bondade do Senhor. Como que você vai viver a bondade do Senhor? Eu quero fazer para você 3 propostas de bondade. Amém? Repita assim comigo. Deus quer que eu seja bom. Amém, queridos? Proposta de bondade. Portanto, sejam imitadores como filhos amados. Verso 2. E vivam em amor. Viva em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu vou imitar a Deus, eu vou viver em amor. Amor é uma palavra que só existe quando existe outra pessoa envolvida. Ninguém consegue entender amor na solidão. Amor necessita obrigatoriamente de parceria, de companhia, de outra pessoa. Sem alguém do teu lado, não dá para entender amor. Sozinho, você parado, como é que você vai entender amor? Como é que você vai amar? Como é que você vai se sentir amado? Nós precisamos de outra pessoa para amar e ser amado. Então, viver em amor é entregar para outra pessoa aquilo que eu quero receber para a minha vida. Lembra do texto de Lucas? Um perito na lei que chegou para Jesus, querendo testar Jesus, querendo ver se Jesus era o cara. E ele fala, o que eu faço para ser perfeito? Jesus falou, quais são os mandamentos? Ele falou, amarás, pois, ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, então faz isso. Ele não fazia. Faz isso. Ele não fazia. Ele sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Quantos querem viver o ano da bondade do Senhor nas suas vidas? Deus está te chamando para você viver em amor. E certamente a bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Viver em amor pode parecer um prejuízo. Viver em amor pode parecer perda. Viver em amor pode parecer que você não está tendo lucro. Por isso, o texto de Efésios, capítulo 6, verso 10, 11 e o 13, mostram o benefício de viver em amor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Quem vive em amor, quem imita Deus, vai ter a força do Senhor sobre a sua vida. Você quer a força do Senhor sobre a sua vida, querido? Você quer sim ou não? Viva em amor. Imite Deus. Você vai receber da bondade do Senhor sobre a sua vida e vai ter força no dia da angústia. No dia da calamidade você vai ser fortalecido no Senhor e no seu forte poder. Verso 11. Você vai ter a armadura de Deus. E aí essa armadura vai te fazer ficar firme, porque cilada vai aparecer, mas você não vai cair em nenhuma cilada, porque Deus que te fortalece, Deus que vê que você imita Ele, Deus que vê que você vive em amor, Deus que te defende, saberá te proteger, e Deus vai colocar em você uma armadura, e quando vierem as ciladas, e elas virão,
você vai estar prontinho e você vai ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. O que é vestir a armadura de Deus? Repita comigo, viver em amor. 1 João capítulo 4, verso 8 diz, Deus é amor. Quando eu amo, eu vivo Deus. Quando eu não amo, eu rejeito Deus. Então, se eu quero me revestir de Deus, eu vou imitá-lo como? Amando, sendo bom. Você tem do seu lado uma oportunidade, um canal para escoar aquilo que você recebeu do Senhor, para que a bondade do Senhor se perpetue na sua vida e que você possa vestir-se da armadura de Deus e possa resistir no dia mal e permanecer inabalável depois de ter feito tudo o que você fez. Sabe qual é a oportunidade que Deus te dá? Essa pessoa que está aí do seu lado. Ela é a melhor oportunidade que tem. Nós temos oportunidades de Deus de expressar a bondade. E essa oportunidade, quem tem o maior ganho é você mesmo. O egoísmo, ele destrói, e o amor, ele te edifica. O egoísmo, ele te mata, mas o amor, ele te fortifica. O egoísmo, ele acaba com os planos da sua vida, mas o amor faz com que você seja protegido no dia da calamidade, no dia mau, e você permanece inabalável. Entenda, quando eu sou bom para os outros, eu não perco, eu ganho. Quando alguém me responde a minha bondade com maldade, que fique a maldade dele com ele e eu continuo com a minha bondade, porque o meu benefício em ser bom é muito maior do que o meu benefício em ser mal. A segunda proposta, a primeira é imitar a Deus, é viver em amor. A segunda proposta está em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A segunda proposta, Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que diz exatamente isso. Não faça nada. Repete assim comigo, nada. Agora de novo, nada. De novo, nada. Então eu não vou fazer nada. Nada deixa espaço para sobrar alguma coisa? Uma vez eu viajei com um amigo meu para Maceió. O cara era rico, mas o pai dele não dava dinheiro nenhum para ele. Viajou comigo, que eu também era meio bestinha na época, e fomos para Maceió. E ele comia às minhas custas todos os dias. Eu não vou dizer o nome dele, porque é uma pessoa pública. Então, aí, a gente comia. Teve uma vez que eu fui comer com ele numa comida aquilo. O infeliz deixou comida no prato. O outro infeliz aqui, revoltado, virou para ele e falou, tu vai comer tudo. Porque quem está pagando sou eu, tu não vai deixar nada. É impressionante como a gente regride, né? Aí ele olhou para minha cara, pô, Ângelo, que isso, cara? Come tudo. Aí ele foi e comeu metade, deixou metade. Eu falei para tu comer tudo. Aí ele ficou apavorado, aí, posso deixar? Não, botou no prato, come tudo. Nada no prato significa não ficar nenhum grãozinho de arroz, é nada. Nada! Ele não comeu, tá? Ele deixou um pedacinho de carne só para implicar comigo. A gente brigou aquele dia inteiro por causa de um pedacinho de carne, né? Brigamos por causa... Era mais ou menos assim uns 8 a 10 gramas de carne, nunca mais me esqueço. Aquela carne desfiadinha assim, ficou no canto de cada prato. Ele rindo da minha cara e me encarnando porque eu fiquei com raiva dele porque ele não comeu tudo. Hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa. Mas o fato é que quando a gente ouve a palavra nada, não pode ter nada. A gente tem uma grande dificuldade na nossa vida de entender as propostas que são feitas. Porque a gente ouve uma coisa, principalmente nós, brasileiros, cariocas, tijucanos. Ou não. A gente ouve as coisas e quer dar um jeitinho. Misericórdia. Esse jeitinho nos trouxe até aqui, esse estado destruído, detonado, cheio de maracutaia, um flagelo, onde os juízes que trabalhavam para o Estado numa repartição lá, todos eles foram presos, estão expulsos, porque não tinha um que prestava. Gente que faz jeitinho.
pensa que está ganhando, mas está destruindo a vida do outro. Então não faça nada por ambição egoísta. O problema não é ter ambição. Você quer comprar? Vai, sonha. Você quer vencer? Vai, vence. Aleluia! Mas não faça isso por ambição egoísta. Eu quero para mim, eu vou ter. Ambição egoísta, eu quero as coisas. Não, para que aquelas coisas façam bem para o coletivo. Eu quero as coisas para dizer para o outro, você não tem, eu tenho, eu cheguei, você não chegou, eu posso, você não pode, eu sou, você não é. Que isso? A ambição egoísta não faça nada, nem por vaidade. A vaidade é uma mão dupla. Do mesmo jeito que ela te dá, ela te toma. Não sei se você conhece vaidosos ao longo do tempo, mas geralmente eles enriquecem, mas perdem tudo. Eles vão alto e são destruídos. A vaidade é terrível. É terrível. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Essa é uma proposta antagônica a qualquer publicação no Instagram, no Facebook, no Snapchat, qualquer outra mídia digital, qualquer uma. Porque tudo que você quer é receber curtida. E o que a Bíblia fala e o que a igreja propõe, curta os outros. Diga para os outros, a sua viagem foi melhor, o seu carro é melhor, a sua roupa é melhor, o seu celular é melhor, o seu jeito de falar é melhor. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade. Quem ganha? Você. Qual o benefício? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Eu estou pegando os mesmos textos, tanto de Efésios na sequência, quanto de Filipenses na sequência, mas se você quiser, você pode ler Efésios 5, a consequência, ou o prêmio está em Efésios 6. É a lógica do texto, quem faz aquilo ganha isso. Então aqui, o que você ganha? Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus sem culpa, no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham. Deus está te chamando para você brilhar. Deus não quer que você seja uma pessoa ofuscada, apática, esquecida. Ele quer fazer você brilhar. Não com a luz que o mundo te oferece, mas com a luz do Senhor sobre a sua vida. Quando você libera a bondade, você brilha. Quando você libera a bondade, você recebe a armadura de Deus. A proposta de Deus, ela traz um benefício. A proposta de Deus, ela traz uma consciência de que Deus está conosco e agora isso muda toda a minha história. Então veja, para te encerrar, Colossenses capítulo 1, versículo 10. E o benefício está no versículo seguinte, Colossenses 1:10. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando, ou seja, dando frutos em toda boa obra. Só faz coisa que é boa. Não obra coisas mais. Não faz coisas que não deveria fazer. E você vai dar frutos na sua vida. Quando nós escolhemos viver de maneira digna do Senhor e viver a vida de maneira digna no Senhor, para muitos pode representar um prejuízo, uma perda. Essa vida de maneira digna no Senhor vai te fazer se dar bem, você vai frutificar e as boas obras vão acompanhar a sua vida e você vai olhar para trás e vai falar, isso é bom, eu tenho prazer, eu fui bem, eu ganhei, foi bom para mim. As boas obras vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a consequência está em Colossenses 11, na sequência. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Olha o que a gente ganha aqui, com esse tipo de bondade. Que tipo de bondade? Frutificar em boas obras, fazer coisa boa, viver de maneira digna. A gente vai ganhar, repete comigo, perseverança. Repete comigo, paciência. Repete comigo, alegria. Se você pensar qualquer projeto na vida que você iniciar, você vai precisar de perseverança. Se você não perseverar nos seus projetos, você não vai concluí-los. Seja uma escola que você faça, seja uma obra na sua casa. Ontem foi um dia interessante, porque eu voltei cansado do retiro, que para mim são dias muito intensos.
Na quarta-feira, eu tive que resolver algumas coisas. Quinta foi um dia de trabalho intenso, reunião de noite. Cheguei em casa quase 10 horas da noite, 9h50. Né? Sexta-feira trabalhei e ontem eu resolvi trocar a luminária. Né? Acordei no teto e aquele troço que para alguns é simples. Aí eu vi o quanto eu sou fraco. Só posso dizer para vocês que eu terminei com o meu dedo com cãibra no dedão. Eu não conseguia mexer o dedo. Né? Mas eu fiz a primeira, fiz a segunda. Quando eu fui para a terceira, virei para a Drica e falei, já está muito bom, né? 2 está ótimo, né? Para que trocar 3? Está acendendo, fica até bacana, uma grande, uma pequena, uma grande. Quando a gente começa um projeto que dá trabalho, que cansa, a gente não quer perseverar. Mas quando a gente está vivendo de maneira digna do Senhor, eu não sei o que acontece. Pode parecer uma bobagem, uma obrinha em casa, trocar uma lâmpada, ajeitar alguma coisa, mas vem uma força dentro do coração que você olha e fala, não, eu vou terminar aquilo que eu comecei, eu vou até o fim, eu vou perseverar. E troquei a última lâmpada e ficou lá bonitinho, as 3, dentro do padrãozinho da arquiteta, que botou um prego, botou uma linha, mediu, ajeitou, ficou alinhadinho, como todo mundo queria, e está lá concluída a obra. Quando eu vivo de maneira digna para o Senhor, eu consigo concluir as coisas que eu inicio. Porque não tem nada mais terrível do que conhecer a nossa própria história e não conseguir concluir aquilo que você inicia. Tudo que você começa, você larga. Tudo que você começa, você larga. Tudo que você começa, você larga. Perseverança é um benefício de quem vive de acordo com a vontade do Senhor. Paciência, não preciso nem falar, né, queridos? A gente precisa de paciência para quê? Precisa de paciência para quê? Para viver casado, para envelhecer. Paciência, a gente precisa o tempo inteiro para todas as coisas. Sem paciência não tem casamento. Sem paciência você não consegue trabalhar para os outros e nem mandar nos outros sendo chefe. Sem paciência você não consegue dirigir o teu carro. Sem paciência você não pega o ônibus. Sem paciência você não consegue mudar o seu plano de telefonia. Você morre ou mata. Sem paciência, a sua vida não vai para frente. Sem paciência, você não consegue ler um livro. Sem paciência, você não consegue ficar no culto 2 horas. Você dá uma agonia. Sem paciência, a sua vida não vai adiante. Como é que eu adquiro paciência, meus amados? Vivendo de maneira digna do Senhor. Amém? Tem uma proposta de bondade do Senhor. Tem um benefício. E, por fim, alegria. Quando eu vivo de maneira digna para o Senhor, eu vivo em alegria. Cantamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a alegria que vem da vida que o Senhor me dá. E a vida que o Senhor me dá, é Ele que me dá. Eu não encontro essa vida em outro canto. Não adianta querer procurar a vida em outro canto e falar, agora o Senhor me dá a vida. Não adianta, quando eu estou com ausência de vida, procurar a vida em outro canto e falar, agora o Senhor me dá a vida. Não. Quem me dá a vida é o Senhor. Portanto, a Bíblia fala que um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que aprendeu a chorar e a reconhecer as suas deficiências, Deus nunca desprezará, nunca, jamais. Lá no Apocalipse a gente vê que quando nós choramos, acontece uma cena espiritual que nós não conseguimos enxergar. O Senhor manda do céu uns anjos e Ele traz uma tacinha, um odre, um tubo de ensaio. E Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas, e aquilo não é esquecido, aquelas lágrimas ficam ali, acumuladas naquele odre, e o Senhor olha para aquilo e se lembra das nossas vidas. Cada vez que nós choramos diante do Senhor, as nossas lágrimas atingem os céus, e o Senhor se levanta para liberar a bondade dEle sobre as nossas vidas. Meus amados, Deus nos chamou para viver debaixo da bondade, mas Deus também nos chamou para sermos bons. Você tem a oportunidade de ser bom, independente de qualquer maldade que você já tenha vivido na sua vida. Foram mal comigo, eu não preciso repetir esse padrão de maldade. Eu posso ser bom. Fizeram comigo o que eu não queria que fosse feito. Eu não tenho como mudar aquilo que a pessoa fez comigo, mas eu posso mudar o que eu vou fazer com a outra pessoa. A bondade do Senhor, ela está ao alcance do seu ato. A bondade do Senhor está na atitude que você toma. A bondade do Senhor não está em você vir para a igreja e Deus te dá aquilo que você procura. Também está nisso.
E Deus tem prazer em presentear pessoas. Quando nós ganhamos um presente, nós curtimos aquele presente que a gente ganha. Mas quem dá um presente com amor tem um prazer impressionante. Eu gosto de presentear e o sente. Por que eu gosto de presentear? Não é porque eu sou louco, é porque o prazer e a alegria que me dá presentear é algo tão espetacular, é tão maravilhoso. Isso vem de Deus. Deus tem prazer em nos presentear, em nos abençoar, em nos dar aquilo que nós queremos. E ao mesmo passo, Deus também nos chama. Abençoe a vida de outra pessoa. Tenha paciência. Tenha alegria com outras pessoas. Tenha misericórdia. Né? Não desista das pessoas. Não desista das pessoas, não desiste da igreja, não desiste do culto, não desiste das programações, não desista da sua fé, não desista da leitura da palavra. Às vezes você vai ter que ler a Bíblia, não sei quantas vezes até aquilo te chamar a atenção. Às vezes vem um balde de água fria para acabar com a sua fé e para dizer que não vale a pena. Não desista da sua fé, porque certamente a bondade e a misericórdia chegarão na sua vida e você viverá a bondade do Senhor nessa terra.